Esta estrada corta o vale do rio Ruhr e aqui pertinho tem uma represa muito importante porque ela fornece energia para essa região industrial da Alemanha. E aqui na Segunda Guerra Mundial aconteceu um ataque audacioso dos aviões britânicos contra as represas do Ruhr. Hoje vamos contar essa história. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje a nossa jornada é aqui no Vale do Rio Ruhr, na Alemanha. Vamos contar para vocês o famoso ataque dos Dambusters. Vamos visitar o Museu do Ataque e também a represa. As barragens no Vale do Ruhr, o coração industrial da Alemanha, já eram consideradas alvos estratégicos mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial, pois o fornecimento de água e energia era considerado vital para as siderúrgicas, fábricas e cidades industriais do Ruhr. Estas barragens eram incrivelmente difíceis de atacar. Estavam bem defendidas e os métodos tradicionais de bombardeio simplesmente não a atingiriam em cheio. Em teoria, poderiam ser destruídas por cargas colocadas contra as paredes da barragem, sob a água, mas os alemães já tinham instalado pesadas redes de torpedos para proteger as instalações contra um ataque submerso. Mas um ataque e a consequente destruição das barragens causariam uma perturbação terrível na produção de guerra alemã, algo que era vital desde 1939. Pensando nisso, planos começaram a serem desenvolvidos para atingir as barragens do Ruhr e também os métodos para este feito. O plano parecia cada vez mais necessário no auge da Segunda Guerra Mundial e até o próprio rei da Inglaterra, George VI, se envolveu pessoalmente no planejamento desta operação, o que mostra o seu grau de importância. Dessa necessidade e urgência nasceu a Operação Chastis, ou seja, castigo. Um relatório rejeitado dentro da Royal Air Force dizia que para romper as barragens do Ruhr, uma aeronave voando baixo teria que lançar uma enorme bomba que atingiria a barragem, afundaria e então explodiria contra ela na base da parede da represa, dentro da água. O problema era que tal bomba não existia e, em qualquer caso, o tamanho necessário de tal bomba excederia a carga útil de qualquer aeronave existente na Royal Air Force. Seria necessário, então, o desenvolvimento de uma nova arma. Eis que surge então a figura do Dr. Barnes Wallis, que era conhecido por pensar fora da caixa. Desenvolvia conceitos inovadores em seu tempo livre, que poderiam ajudar no esforço de guerra. Em 1942, este engenheiro britânico começou a trabalhar nos planos para uma bomba que pudesse atravessar a água e destruir as represas do Ruhr. A sua ideia inicialmente veio através de um experimento com bolinhas de gude saltando em uma banheira de água e chegou à conclusão de que essa arma poderia ser usada para atacar navios de guerra atracados, ou então barragens. Wallis se tornaria famoso durante a guerra e seria condecorado por isso ao desenvolver bombas como estas da barragem do Ruhr, mas também a bomba Tallboy, que destruiu o encoraçado Tirpitz, e também a Grande Slam, que destruía casamatas profundas. Wallis sabia o que fazia. Os testes desenvolvidos por Wallace, juntamente com o Almirantado Britânico e a Força Aérea Britânica, revelaram que a bomba teria que ter uma forma de tambor e precisava ser lançada de uma altura de 18 metros de altura contra a superfície da água e a uma velocidade de 370 km por hora.
Com isso, a bomba giraria para trás na superfície da água, ricocheteando na superfície antes de atingir a represa, e o giro consequente empurraria a bomba para baixo na parede da barragem, explodindo em sua base. Bem na entrada do Museu Spermauer Museum, aqui no Vale do Rio Ruhr, tem uma bomba. Exatamente, esse cilindro gigantesco é uma bomba, a famosa bomba saltitante, que foi desenvolvida para bater na água da represa, quicar várias vezes e atingir a barragem no ângulo perfeito, o único ângulo possível que poderia destruir essa barragem. Essa bomba saltitante provocou um estrago muito grande no coração industrial da Alemanha. E o ataque dos aviões britânicos contra a represa entrou para a história. Vamos visitar o museu agora. Resolvido o problema da bomba, agora era hora de treinar os bombardeiros Lancaster modificados que carregariam esta bomba e as suas tripulações, que teriam uma missão difícil pela frente. Então não foi algo fácil, foi algo treinado, né? E que teve um impacto na produção industrial alemã e também um impacto de vidas perdidas. No final de março de 1943, um novo esquadrão foi formado dentro da Royal Air Force para realizar este ataque às barragens do Ruhr. O Esquadrão 617, também conhecido como Esquadrão X, foi liderado pelo comandante de ala Guy Gibson, que tinha 24 anos à época. E as tripulações dos aviões do Esquadrão 617 eram originárias da Grã-Bretanha, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. O esquadrão foi equipado com aviões Lancaster, devidamente modificados para esta missão. Este esquadrão, o 617, mais tarde ficou conhecido como Dambusters, ou seja, destruidores de represas. O objetivo do ataque na represa era paralisar a produção industrial alemã no Vale do Rio Ruhr, que tem muitas fábricas descendo, né? E essas represas forneciam a energia para as fábricas, mas também o impacto da água iria causar um estrago grande como causou. Então os britânicos pensaram uma operação onde eles iriam bombardear a represa. Só que são três represas, e aqui está a ordem de ataque, X, Y e Z. Nós vamos na represa Eder, são 3 represas. Só que tinha um problema, o ataque. Por exemplo, não poderia ser um bombardeio de grande altitude, porque as bombas cairiam reto e não danificariam a represa, não romperiam a represa. Não podia ser um bombardeio de mergulho pelo mesmo problema, porque o avião com mergulho, ele subiria, mas a bomba não pegaria no alvo correto. Nem com torpedo, porque o torpedo não teria capacidade de romper a represa. Então, o que os britânicos pensaram? Aviões Lancasters, e foi pensado uma nova bomba que vocês viram lá fora, aquela bomba parece um cilindro redondo. O que aconteceria? Ela iria quicar na água, e por isso que ela chama bomba saltitante, certo? Ela iria, vamos supor, aqui da represa, aqui está tudo água. Ela ia bater na água, ia quicar e bateria no ângulo correto, que teria que ser mais ou menos, não poderia ser aqui na borda, porque não iria estragar. Então ela bateu aqui, escorregou e explodiu. Brazilian flag. Yeah, Brazilian flag. I have a wood for this. One moment. Ok. Esse é o meu amigo diretor aqui do museu, segunda vez que eu venho, ele está no outro vídeo. E muito calorosa a sua recepção. Thank you for receive all the Brazilians. We make a big job in Brasilia. Yeah, thank Brazilian you. TV. Yeah. 10 million Brazilians show our museum. Yeah. And then 20 Brazilian buses streaming to the museum. Das ist Flag 41, building at the year 41, and das ist Flag 37.
1937 production, 1941 production. Bigger. Why? Das heißt faster. Mais rápido. More powder, faster. That is a special for the tank exploded when the flak firing to the tanks to the rest. Isso é para antitanque. And then the turret flies away. Ah, ela penetrava e explodiu o tanque por dentro e a torre. I have repaired. Ok. O Museu Dambuster, aqui no Vale do Ruhr, conta toda a história, desde a construção da represa, e essa represa do rio Eder foi construída em 1905 até 1914, e foi importante, como eu já disse, para a economia alemã e o crescimento industrial alemão. Imediatamente, quando a Segunda Guerra começou, a represa virou um alvo natural para as forças britânicas. O esquadrão iniciou um treinamento intensivo em bombardeiros Lancaster modificados, praticando voo noturno e navegação de baixo nível sobre cursos de água e sistema de canais, cruzando o país, incluindo a Escócia. Bombas simuladas de treino foram lançadas em diferentes reservatórios britânicos, mas nenhuma das tripulações sabia ainda o motivo dessas operações. O avião que equipava o Esquadrão 617, o Avro Lancaster, foi um dos bombardeiros pesados mais famosos da Segunda Guerra Mundial, com uma envergadura de 30 metros e 4 motores Rolls-Royce V12. O Lancaster poderia transportar a carga de bombas mais pesada do teatro de operações europeu, que ficou conhecida também como bomba saltitante, pelo seu quique sobre a superfície da água. A gente terminou a visita aqui ao Museu dos Dambusters. Vamos saber do pessoal o que eles acharam. E aí, Sérgio? Fantástico, fantástico, professor Mariano. Pode-se ver o que foi um grande ato durante a Segunda Guerra, que foi a destruição dessas represas que trouxeram um dano enorme ao complexo de fábricas do Ruhr. E você tinha dimensão desse ataque? Não tinha dimensão, pouco conheci, fiquei sabendo e achei fantástico. Ok. E você, Pá? Olha, eu achei fantástico também, sem dúvida um ato de engenharia, de coragem, que eu nunca tinha visto na vida. Vamos lá conhecer a represa agora, né? Vamos. E o João? João, falar com o João Elias aqui. O que você achou do museu? Sabia da missão dos Dambusters? Não conhecia essa missão aí. Gostei do museu, parece que é um museu particular, né? E incrível, eu não conhecia a história dessa bomba quicante aí. E os cálculos que foram feitos devem ter sido incríveis para se chegar a esse final. Me lembrou durante o filme e durante a análise do filme a chegada à Lua. Boa. Os recursos improvisados, né? Recursos e tal, muita improvisação, muita inteligência. Boa lembrança. E pouca tecnologia. Muito bom. Mas conseguiram. Sim. Vamos falar com o Arão. Arão, gostou do museu? Eu gostei muito do museu porque retrata bem como ocorreu esse evento e achei muito interessante a técnica usada pelos ingleses, né? A criatividade para resolver um problema que foi muito significativo para o curso da guerra, né? Vencer esse combate, essa guerra, foi muito importante isso aí. Muito bem. Vamos lá ver a represa agora.
Chegou então o dia do ataque. Às 9h30 da noite de 16 de maio de 1943, 133 tripulantes em 19 bombardeiros Lancasters decolaram em 3 ondas para atacarem as barragens. O comandante Guy Gibson voou na primeira onda de ataque e sua aeronave foi a primeira a atacar a barragem de Mone à 00:30 do dia 17. Mas esta primeira barragem, Mone, só ruiu a partir do ataque de mais 5 aeronaves, que foram lançando sucessivamente as bombas saltitantes antes que esta primeira barragem fosse destruída. A partir do rompimento da barragem do Mone, as aeronaves restantes se destinaram então à segunda barragem no Vale do Ruhr, a barragem Eder, que também ruiu às 2h da manhã do dia 17. Por esse ângulo, você tem uma dimensão do tamanho do paredão da represa Eder e o quão precisos foram os bombardeiros ingleses ao atingir exatamente o meio. Foi ali no meio que a represa se rompeu. E daí para frente a água desceu, levando aquela usina reconstruída hoje e tudo que estava aqui num raio de mais de 2.000 quilômetros abaixo. O volume de água foi tremendo. A primeira onda chegou sob a barragem Mone e o avião, pilotado por Gibson, foi o primeiro a atacar. Ele fez uma aproximação bem sucedida, a bomba detonou, mas não rompeu a barragem. O avião que vinha logo atrás foi atingido pela artilharia antiaérea e caiu, matando os 4 tripulantes, logo após lançar sua bomba. Mais 3 aviões vieram e a barragem foi rompida pelo avião pilotado por David Maltby. Os aviões que haviam lançado a bomba e rompido a primeira barragem voltaram então para a Inglaterra. E na viagem de volta, um dos Lancasters foi abatido na costa holandesa pelo fogo antiaéreo alemão. E todos os tripulantes morreram. A segunda barragem, enquanto isso, foi atacada. E pela sua topografia, era um alvo muito pior do que a primeira barragem, o Mone. Esta segunda barragem, conhecida como Ederdam, tinha uma rota de ataque complicada. Agora a gente está caminhando exatamente em cima do ponto da represa da barragem Eder, que foi atingida pela bomba saltitante na missão que aconteceu em 1943. Os aviões Lancaster britânicos sobrevoaram aqui a represa primeiramente, depois contornaram aquele castelo lá ao fundo, que era o ponto de referência, baixaram ao nível ideal para o lançamento da bomba saltitante e vieram voando até o momento do lançamento. Após soltarem a bomba, eles passaram aqui por cima a baixíssima altitude, raspando mesmo a barragem, e bem de frente a eles, esse morro. E o perigo era bater no morro, mas eles viraram à direita, exceto um avião que acabou se chocando com a montanha e explodiu. Mas a missão havia sido cumprida. A barragem foi atingida e a partir daí a água começou a vazar e inundou todo o vale abaixo, atingindo casas, cidades, indústrias e provocando um dano muito grande. Essa missão, a missão dos Dambusters, foi realmente uma missão difícil de ser cumprida e que causou impacto, pois os alemães tiveram que, além de reconstruir a represa e reconstruir a barragem, o que despendeu recursos importantes em uma guerra, também depois passaram a fortificar e mobilizar soldados aqui. E mais de 1.500 pessoas, vale abaixo, perderam a sua vida com a inundação. O custo da missão foi alto em vidas humanas, o que não diminui o feito dos pilotos britânicos. Um primeiro avião se aproximou e lançou a bomba um pouco tarde demais, e com isso o avião que lançou esta bomba tardiamente foi atingido pela própria explosão da bomba, voltando então para casa, mas apenas para ser abatido sobre a Alemanha. Um segundo avião deixou cair a bomba no momento certo, mas a barragem permaneceu de pé. E o último avião da leva destinada a atingir a represa Eder o fez de maneira perfeita. A bomba funcionou perfeitamente, pois fora lançada com precisão e explodiu
com um tremendo impacto que abalou a base da barragem, fazendo um buraco na represa, e tudo desabou. A segunda barragem, na represa Eder, foi destruída e a água rompeu furiosamente em direção ao Vale do Ruhr. A terceira represa, Sor, também foi atacada pelos Lancasters, do Esquadrão 617, mas apesar da precisão dos lançamentos, ela não ruiu. Com isso, os aviões restantes, tendo atingido 2 represas e as destruído, voltaram para a Inglaterra. Depois de estarmos no museu do ataque dos Dambusters, agora a gente está na represa. E como é visitar o museu e depois estar aqui na represa, Rogério? Aí você vai ter que vivenciar aquele momento, estando aqui, né? Sim. É uma experiência que só estando aqui para saber, né? Sim. Mas é muito bacana, vale muito a pena. Sim. Muito bom. E você, o que você achou do museu e depois complementar a visita aqui? Foi surpreendente, muito bom. Pequeno, simples. Pequeno, mas muito bom. Muita história. E o local que dá a dimensão da dificuldade. É impressionante ver de perto. Chega a ser impressionante. Os pilotos vinham em frente a uma metralhadora. Sim. Tem muita coragem. Impressionante, Francisco, depois de visitar o museu, de estar aqui na represa Eder, como que fica a cabeça diante dessa história? Inimaginável. Realmente está superando as expectativas, Mariano. Sim. Excelente. Realmente é reviver, ver todos esses locais onde aconteceram as batalhas, certo? Evoluiu a Segunda Guerra Mundial, realmente é impressionante. Dá para suportar o frio. Tranquilamente. E você, André? A gente fica surpreso, né, assim, com a construção disso tudo e a própria uso, né, demolição para realmente algum benefício, né, teve em relação a isso. Eu acho que até com o fato da construção da bomba ter sido feita tão correndo, né, para destruir essa represa, essa represa, né? Então acho e toda a engenharia envolvida. Que a gente começa a pensar nisso, a refletir, né? Sim. Dos 133 tripulantes participantes, 53 foram mortos e 3 tornaram-se prisioneiros de guerra. 8 aeronaves das 19 não retornaram. Dos que morreram durante a missão, outros 32 morreriam depois em outras ações na guerra. Quando as barragens romperam, uma onda colossal de água, estimada em 10 metros de altura e viajando a 24 km por hora, varreu o Vale do Ruhr, destruindo tudo em seu caminho. Além do impacto na produção industrial alemã, que foi considerado pelos próprios alemães como limitado, o ataque também teve um impulso moral significativo para o povo da Grã-Bretanha, um feito que foi celebrado nas ruas. Oscar, caminhar aqui por essa represa reconstruída, depois de visitar o museu e saber de toda essa história, dá até uma certa emoção, né, na pessoa que gosta de história por estar num local marcante. A emoção muito grande. Sim. A história, tudo que aconteceu aqui. Sim. A reconstrução. Sim. E o esforço de defesa tanto pelo lado alemão como o esforço do bombardeio pelo lado inglês. Sim. É muito emocionante. A história da guerra é triste, mas é impactante. A história é impactante. Sim. E você, Carlos? É impressionante a capacidade do ser humano, né? Sim. Tanto de se autodestruir, como de reconstruir. Sim. E como nós estamos vendo na viagem aí, acho que serviu de lição, pelo menos para essa nação, né? Que não se deve fazer esse tipo de coisa. Com certeza. A tripulação sobrevivente do Esquadrão 617 foi elogiada como heróis, e Guy Gibson foi premiado com a Victoria Cross por suas ações durante o ataque. O ataque também estabeleceu o Esquadrão 617 como uma unidade especializada em bombardeio de precisão, experimentando novas miras de bombas, técnicas de marcação de alvos e novas bombas colossais como a Tall Boy, desenvolvidas por Barnes Wallis.
Para os alemães que vivem na região das represas, no Vale do Ruhr, o fato de, até hoje, 80 anos depois, turistas britânicos visitarem o local é um pouco ofensivo, pois a região, até hoje, se sente enlutada pelos mais de 1.300 civis que morreram em consequência deste ataque. Hoje, uma região muito procurada pela população alemã, principalmente no verão. Ali virou uma praia para os alemães. Mas tudo ainda está muito vivo na memória. E as marcas do ataque dos Dambusters ainda latente na história e na memória das pessoas. E lembre-se, você também pode estar aqui na represa Eder, no Vale do Rio Ruhr, na Alemanha. Esse roteiro histórico percorre mais de 3.000 quilômetros por toda a Alemanha, visitando locais impactantes como este e também percorrendo as pegadas da história. Aprender sobre os feitos e as consequências destes feitos. Junte-se a nós no próximo grupo aqui para a Alemanha. Temos vaga para o grupo de 2025, em outubro. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar.